criança? Vamos orar pela criança? Tem criança aí? Tem uma criança. Amém. Vamos orar por essa menininha aí. Puxa esse cara também. Amém. Vem cá, menininha, sobe aqui para nós orarmos. Dê um abraço desse tio gordo aqui. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Deus, pela vida das crianças, Pai. Abençoa, Senhor. Hoje só está sofre aqui. Que a Meire possa ministrar no coraçãozinho dela. Abençoa, cuida, em nome de Jesus. Amém. Relaxou. Pai, mas Amém. Vamos ter que abrir Bíblia hoje, né? Vamos ter que abrir Bíblia, né? Vai ter jeito, né? Quem trouxe Bíblia aí? Amém? Amém. E graças a Deus. Amados, hoje vocês estão sentindo, os irmãos estão sentindo a falta de muitos irmãos. Cris está fazendo Enem, o Alisson fazendo Enem, o Juliano e o Henrique estão aonde? Em Sergipe? Estão em Sergipe, em Aracaju, né? Aracaju. Irmãos, está horrível lá. Eles me falaram que está muito ruim lá. Estão morrendo de vontade de voltar para casa, sabe? Estão muito bem lá, passando um tempo gostoso de férias, graças a Deus por eles. A Jéssica e o Luiz também estão numa confraternização de família. Essa daqui é aquela da boa. Eu aprendi com a minha sogra, a água da boa tem que ser. Né? O Léo também hoje não pôde estar, enfim, a Vera, hoje a dona Bertina deu uma dor, não tomou remédio. Disse que não ia tomar e ninguém conseguia fazer ela tomar. Eu falei, Vera, fica aí então. Né? Então sentimos a falta de muitos irmãos, mas estão aí empenhados, estão compromissados. Né? Mas louvado seja Deus, por isso irão assistir no vídeo. A segunda música, eu sou bem assim complicado para memorizar as coisas, né? Mas ela falava de que, ó, a segunda música? Te adorarei, está em meu DNA. Olha só, te adorarei. Meu, se nós pudéssemos compreender que a adoração é a chave que abre o coração de Deus. A importância da adoração. E eu quero contar para os irmãos aqui a história de um adorador. Eu não vou falar nada diferente daquilo que a gente já costuma falar. Mas esse texto, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40, conta a história de um leproso. Mas é interessante como foi o processo de cura desse leproso. Foi diferente. E é isso que eu quero compartilhar com os amados nessa noite. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Pai, porque o Senhor verdadeiramente é bom, Pai. Nós estamos diante do Senhor, Pai, a vida desses irmãos que não puderam estar aqui, os que estão fazendo Enem, abençoa, dê tranquilidade, que eles possam fazer, ó Deus, na paz do Senhor, que a mente possa ser aberta e, consequentemente, ó Deus, eles possam fazer uma boa prova, conseguir um bom desconto em faculdade. Abençoa o Alisson, cuida dele, Pai, cuida da Cris também, ó Deus, da paz no coração desses meninos, Pai. Abençoa também a vida da Vera, está na luta lá com a minha sogra, seja com ela, dá paciência para ela. Sabemos que é difícil, os irmãos que estão em passeio, seja com eles, Pai. Abençoa ricamente a cada um deles, que possam, ó Deus, usufruir desse tempo que o Senhor lhes concedeu para um merecido descanso. Também os irmãos que não puderam estar aqui por um compromisso ou outro, por afazeres. Deus, estão diante do Senhor, abençoa.
cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, veja bem. Esse texto de Marcos 1,40 diz que aproximou-se dele quem? Jesus. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, dizia. O que ele dizia, Doni? Qual você que você está? 40. Ah, perdão, Marcos 1,40, eu falei. 40. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia. O que ele dizia? Ao 40. Isto. Veio ele a um leproso, de joelhos, lhe rogava, dizendo: se quiseres, vem, podes tornar-me limpo. Se quiseres, bem podes me tornar limpo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou, disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Olha o que diz o 43. O que Jesus fala para ele, Doni? E Jesus advertiu severamente. Severamente, só até aí. E advertindo severamente, logo despediu-lhe. Qual foi a advertência? 44. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Não fale nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te aos sacerdotes, que funcionava como agente sanitário da época, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. 45. Adiantou falar alguma coisa? Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Não conte nada a ninguém. Então, foi lá e contou. E olha o que dá. Queridos, presta atenção. Veja bem. A procura por cura era mais do que evidente em qualquer pessoa no tempo de Jesus que sofresse do que quer que fosse. Irmãos, a procura por cura era grande ali naquela época. Não existia a medicina aos níveis que nós temos hoje. Então as pessoas procuravam, queriam ser curadas de todos os males. Mas olha que interessante. Mas procurar cura para a lepra, uma bactéria altamente contagiosa, uma bactéria comum nos tempos bíblicos, diagnosticada como fatal, ou seja, uma doença que levava a uma morte terrível. Você sabe que é você ir perdendo pedaços do corpo, apodrecendo? O cheiro dessas pessoas é insuportável, de podridão. A cura, procurar cura por lepra, só pode aparecer de uma esperança sobrenatural de cura. O cara, para ir atrás da cura da lepra, ele que tinha que ter uma esperança sobrenatural de que vai ser curado. Uma doença que levava a uma morte, a morte terrível. Você vê seu corpo apodrecendo dia após dia. E o pior de tudo, o leproso. É interessante que, deixa eu falar primeiro, o leproso, ele nem podia ir lá no tanque de Siloé. Não dava para ir lá. Por que não dava para ir lá? Porque todo leproso vivia afastado da cidade. Onde é que era o tanque de Siloé? Você sabe, Décio? No centro da cidade. Como é que ele vai entrar lá dentro?
Siloé. Mas, pastor, o que aconteceu nesse tanque de Siloé? Nesse tanque de Siloé, foi certo dia Jesus andando por ali, ele viu um homem cego. Aí Jesus pegou, deu aquela cuspidinha, saliva, juntou ali, fez um lodo ali, junto com terra, ele untou e botou nos 2 olhos do cego. E ele disse assim para o cego: vai lá, se lava lá no tanque de Siloé. E esse cara foi, lavou-se e voltou vendo. Ou seja, o leproso não tinha nem essa oportunidade de ir lá se lavar no tanque de Siloé, porque ele era impedido de entrar na cidade, de acordo com a lei de Moisés, em Levítico 13, 45 e 46. A ordem que era dada ao leproso era assim: também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Toda vez que ele se aproximar de alguém assim, ele tinha que gritar: imundo! É para saber que ele tinha lepra, para que as pessoas não se aproximassem dele. E nesse texto de Levítico diz que todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação é fora do arraial. Ele não podia entrar dentro da cidade, não tinha como. Era morrer. Agora veja bem, esse episódio narrado aí no texto que nós lemos, ele acontece numa das incursões, podemos dizer assim, de Jesus, anunciadas lá em Marcos 1,39. Olha em 1,39. Jesus andava por toda a Galileia. Uma das incursões de Jesus andando ali pela Galileia. E Jesus estava ali andando e Marcos agora ele particulariza, fala de uma forma particular. Jesus andando pela Galileia, o que acontece? Um leproso chegou perto de Jesus e ajoelhou-se. Amados, presta atenção. Eu já disse anteriormente, Décio, Dilson, os pregadores, que a presença de Jesus, por onde quer que ele andasse, atraía muita gente. E essa quantidade enorme de gente exigia que os discípulos trabalhassem como se fosse segurança de Jesus. Esses discípulos, eles impediam que as pessoas se aproximassem muito. Eles formavam ali em volta de Jesus, normalmente, uma espécie de cordão de isolamento, como uma forma de proteger Jesus. Ah, pastor, o senhor não falou que o cara não podia, leproso, aproximar de Jesus? Eu falei. Agora, se você perguntar como é que esse leproso, ele furou o cordão de segurança, de isolamento e se aproximou de Jesus, não sei. O que eu sei é que o cara, o que ele fez, olha? Chegou até Jesus. Não sei que jeito. O que também nós sabemos é que qualquer pessoa fugiria da aproximação do leproso. É altamente contagiosa e nós passamos por isso. Há algum tempo atrás, se você falasse assim, estou com Covid, abria um espaço enorme e você ficava sozinho no meio. Era assim. Todo mundo corria desse troço aí, ninguém chegava perto. Qualquer cidadão fugiria à aproximação de um leproso. Jesus não. E o que precisamos entender é que uma das particularidades do ministério de Jesus é a aproximação que ele faz das pessoas. Jesus, ele se aproxima das pessoas. Isso é uma particularidade do ministério dele. E é interessante a permissão das pessoas lhe faziam a ele. As pessoas sentiam-se acolhidas ao seu lado e queriam chegar próximo. Ele exalava essa particularidade, ele exalava um chegue perto, as pessoas se aproximavam, queriam
exalava. As pessoas se sentiam acolhidas, próximas de Jesus. Se sentiam seguras ao lado dele. Amados, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos muitas lições a aprender com esse cabra, com esse leproso. Lições que nós podemos colocar em prática em nossa vida imediatamente, se quisermos. Se quisermos, as lições que vamos aprender podem ser colocadas em prática imediatamente. Veja bem, precisamos compreender. Tem que haver o nosso querer para que o Senhor haja. O Senhor vai invadir, não chutar a porta, não. Vamos lá. Vamos aprender. Olha o versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia outra coisa. Cara, quando nós falamos de leproso, a nossa mente, ela vem ao dedo do pé, tá? Vem o câncer, a dor nas costas, misericórdia, esse é o grande problema. Jesus não cura só isso, meu querido. Jesus cura dor de alma, Jesus cura tudo. Ansiedade, angústia, Jesus cura tudo. O problema é que quando falamos sobre leproso, só pensamos em doenças. Doenças do corpo, não da alma, mental. E o Senhor quer fazer isso, quer fazer restaurações. Restauração na alma, restauração de mente, restauração física. É isso que precisamos entender. A cura do Senhor, ela é abrangente. E muitas vezes só ficamos só na cura física. Por isso que continuamos a viver essa vida. Aproximou-se diante dele e lhe dizia. O que ele diz aí no número 40? Vem, podes me tornar limpo? Olha só. Vem em outras versões, se queres. Olha, se queres, bem pode limpar-me. Olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar a lepra. Se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar esse problema que eu tenho de ansiedade, de dor de alma, de dor de coração. Se o Senhor quiser, o Senhor restaura a minha vida, meu casamento. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. O problema é queremos. É aí que está a chave. Fazer Ele quer. O problema é deixar, porque quando nós temos que deixar, exige o quê? Exige aproximação, exige ir lá, exige curar o bloqueio dos discípulos. Você chega próximo dele com lepra e não estamos dispostos a isso, não estamos dispostos a pagar preço. Queremos que o Senhor fale assim, abracadabra, e as coisas melhoram. É isso que é o problema. Enquanto nós ficarmos nessa, me perdoe a expressão, nessa macumbaria, achando uma macumbinha ali, outra ali, as coisas vão acontecer, a vida não melhora. Se nós não pagarmos o preço, vamos continuar na mesma vida, cara. Se nós não quebrarmos o cordão de isolamento, não adianta. Se nós não nos aproximarmos dele com lepra, com o que quer que seja, vamos continuar assim. 1, 2, 10, 20, 30, 50, e vamos morrer com isso. Vai para o céu? Vai. Mas podia ter vivido uma vida plena e abundante. A fé desse homem é impressionante, a fé desse homem. Ele simplesmente, de uma forma simples, ele crê em Jesus de todo o seu coração. Eu também creio. Mas ele creu de uma forma diferente. Cara, ele não chega para Jesus e fala assim: ô Jesus, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Ô Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Ah, Jesus, eu estou com dor de barriga, Jesus. Oh, Jesus, me cura porque eu estou com dor de barriga. Não, ele fala, se queres. Ele não pergunta se Jesus
crente, eu oro todo dia, eu clamo a Jesus, eu canto, eu leio Bíblia, eu falo. Ele não chegou perto de Jesus. Ele não pergunta se o Senhor podia curá-lo. Ele diz assim: olha, se queres, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Amados, isso já estava resolvido no seu coração. Isso já estava determinado no peito, no coração. Se o Senhor quiser, Ele vai me curar. Porque ele sabia que Jesus podia curá-lo. Ele só não sabia se Jesus queria curá-lo. Que Jesus podia curar, ele sabia. Ele tinha convicção no coração, e nós muitas vezes não temos essa convicção. Ele só não sabia se Jesus queria curá-lo. Se queres, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Fé. Quantas vezes falamos de fé? Amados, é o que nós cantamos, a fé, ela move o coração de Deus, queridos. A Bíblia é repleta de frases: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E outro detalhe importante, diz o texto que, após ele quebrar aquele cordão de isolamento, após ele se aproximar de Jesus, ele, o leproso, faz o quê? Estou estático aqui esperando. Após quebrar o cordão de isolamento, se aproximar de Jesus, o que esse homem faz? Ele adora, Tiago, ele adora o Senhor. Ele adorou. Mesmo sabendo que pela sociedade ele estava imundo, ele não olha a circunstância à sua volta, e daí que eu estou leproso, eu quero a cura, eu sei que ele pode, e se ele quiser ele vai me curar. Olha a intrepidez, olha a coragem desse leproso. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra adorar vem do latim adorar, e significa prestar culto à divindade, significa venerar, significa amar ao extremo. Dessa forma, nós podemos verificar que o leproso, ele tinha Jesus como um ser poderoso. Ele tinha Jesus como uma pessoa da parte de Deus, uma pessoa dotada com poderes sobrenaturais, capaz de tirar esse sofrimento. Ele sabia. Vou dizer uma coisa para vocês. São 37 anos ao lado de Jesus. 37. E uma coisa eu sei, que as pessoas que vão ao encontro de Jesus, veja bem, que vão ao encontro de Jesus, não por interesses, mas que vão ao encontro de Jesus, crendo nele, de todo o coração, não volta do mesmo jeito que foram. Eu não voltei. O problema é como vamos até Jesus. Vamos cheios de interesses. Temos que ir crendo nele. Esse homem foi crendo nele. Esse homem, ele volta limpo. Por quê? Porque ele ousou ir ao encontro do mestre. Ele volta restaurado porque ele quebrou os cordões de isolamento pessoal da sua vida, e quem está ali em volta, que impediam ele de se aproximar de Jesus. Qual é o cordão de isolamento que te impede de aproximar de Jesus, meu jovem? O que te impede de aproximar de Jesus? O seu orgulho? O que é? Cada dia que passa, nós vemos que precisamos aprender muito mais com esse leproso. Vivemos tempo de incredulidade, cansamos de dizer, de ser repetitivo. E essa incredulidade ela tem se intensificado nesse mundo.
E o que é pior, ela tem influenciado o cristianismo de hoje. E como influencia? Falando bem claro, vivemos hoje um cristianismo de pouca fé, um cristianismo de oba-oba, ou seja, estamos dentro da igreja, mas nós não acreditamos muito que Jesus pode fazer. Ele pode, quem sabe, né? Sei lá. Nós estamos dentro da igreja, mas não acreditamos que o Senhor pode fazer. Que o Senhor pode restaurar física, espiritualmente, mentalmente, tudo. O problema é que nós não cremos nisso. Acreditamos um pouquinho. E que me faz eu vir na igreja e ficar sentado? Presta bem atenção, amados. Esse homem, com certeza, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar sobre as suas curas milagrosas. E olha que interessante. A Bíblia relata que ele creu. Ele adorou, ele creu. O leproso creu nele sem ao menos tê-lo visto. Ele creu pelo que falaram a seu respeito. Ele acreditou porque as pessoas foram e falaram: olha, ali tem um homem que faz, um homem que exala misericórdia, bondade, e que nós temos vontade de ficar ao lado dele sempre, 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 sempre. Ele crê, sem sequer ter visto. Interessante que hoje as pessoas precisam de um amuleto, precisa de algo palpável para colocar a sua fé. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Não basta mais a palavra por si. É necessário ver. Outra coisa importante. Esse homem, ele foi humilde. Sim. O texto diz que o leproso se ajoelhou diante de Cristo. Uma coisa tão simples, falamos isso constantemente. Se prostre diante de Deus, mas quem se prostra diante de Deus? Quem? A Bíblia relata no 40, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo de joelhos diante dele. Amados, ajoelhar-se diante de alguém é um ato de humilhação que demonstra humildade. Não tem como receber um milagre, não tem como Cristo agir na vida, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso intelecto, sem se humilhar diante de Cristo. Vou te dizer uma coisa, lá em Tiago 4,6, sabe o que diz lá? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não adianta você ser orgulhoso, cara. Eu não falo de se prostrar literalmente. Se eu falar assim, vamos botar todo mundo de joelho, e todo mundo aqui se joelha. Eu falo é colocar o coração diante de Deus. Aquele homem, ele só não se joelhou fisicamente, ele se entregou totalmente, corpo, alma, mente, ele se prostra diante do Senhor. Ele não chega exigindo nada, ele não fica gritando, eu determino, eu te mando, ou coisa parecida. Ele não fala nada disso. Esse homem coloca-se na absoluta dependência da vontade de Deus. Se quiseres, bem pode se me tornar limpo. E olha que interessante, essa afirmação dele, quando ele diz assim, olha, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. É uma afirmação riquíssima no conteúdo. Veja bem, você pode entender, cara, mas o cara estava morrendo, né? O cara estava morrendo, ele tinha que falar mesmo, tinha que falar qualquer coisa.
Mas essa afirmação, eu sei que o Senhor pode curar-me se quiseres. Não são meras palavras de um homem desesperado ou de um condenado que está aguardando a morte. Não são palavras tornadas religiosas só porque a miséria e a doença bateu na porta daquela pessoa. Ele não está falando isso só porque as misérias apareceram na sua porta. A afirmação desse homem é repleta de uma certeza que reside muito mais em Jesus do que nele. A afirmação desse homem, se queres, ela é repleta de uma certeza que reside muito mais em Jesus do que nele. Ele sabe que só pode receber libertação do seu mal se Jesus quiser. Senão, agora já não é mais uma questão de fé dele. A partir do momento que ele vale, se queres, já não é mais uma questão de fé do leproso, mas sim do querer, do desejar de Jesus. Aí é com Jesus. E é interessante. É aí que eu falo a diferença dessa cura. Ao contrário do que aconteceu em outros milagres. A afirmação do desejo de cura foi de Jesus. Jesus olha para aquele homem e fala assim: sim, eu quero. Tu estás curado. Eu quero. Presta atenção. Esse homem, o leproso, ele baseia a sua cura no que ele sabia do mestre. Ele sabia que o mestre podia. Ele sabia que, ainda que a sua fé fosse muita, enorme, não seria suficiente para receber uma bênção grandiosa como essa. Era preciso transferir para Deus o querer para receber o impossível. Era preciso transferir para Deus o querer para receber o impossível. Se lembra que lepra não tinha cura naquela época. Por outro lado, há nas palavras do leproso uma busca pela cura. Mas ele quer a cura, lógico que ele quer, se queres. Mas também uma aceitação plena da sua condição, se Jesus não quisesse curar. Se Jesus não quisesse curar, o que ia acontecer? Ele iria ficar daquela forma, ele estava pronto para ficar daquela forma. Se quiseres, Senhor, se quiseres, o Senhor me cura, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Eu não te determino nada, eu não te mando nada, eu estou aqui simplesmente falando se o Senhor quiser. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. É a do Senhor que tem que prevalecer, não a minha. Esse leproso, ele não se baseia em promessa nenhuma. Jesus não prometeu nada para ele. Ele só ouviu falar de Jesus. Hoje acontece muito conosco. Promessa, Jesus prometeu. E com isso nós tratamos Jesus como criado, escravo das suas próprias promessas. Esse homem conhecia Jesus de ouvir falar. Ele nunca ouviu promessa nenhuma de Jesus, ao contrário de nós. Nós temos na Bíblia trocentas promessas de Jesus e cobramos Jesus dessas promessas. Aquele homem teve fé, mas uma fé diferente. Ele foi humilde, ele se prostra com humildade, e com essas suas atitudes,
Ele tocou o coração de Deus. Temos tocado o coração de Deus? (1 41) Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: quero ser limpo. Quero. Seja limpo. Mais uma vez eu peço a atenção de todos, de você que está vendo em casa. Muitas pessoas vêm na igreja, mas não louvam, não adoram, não cultuam. E aí termina o culto, mas ora por mim. Não é oração que estão buscando. Estão atrás de algo que ajude para casa com a consciência menos pesada. Presta atenção. Antes de ser tocado por Deus, antes de ser tocado por Deus, antes de ser tocado por Deus, o verdadeiro adorador, ele toca no coração de Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua humildade. Antes de ser tocado por Deus, o verdadeiro adorador, ele toca o coração de Deus. De que forma? Com a sua vida. De que forma? Com as suas atitudes. De que forma? Com a sua humildade. Amém? Amém. É assim. Cara, não tem outra forma, meu. Não tem outra. Esse cara não tenta comprar. Ele não tenta enganar ou manipular Deus. Amém? Amém. Ele não tenta. O verdadeiro adorador, antes, ele age como um filho amado, que se coloca na presença do Pai, que relata suas misérias e humildemente espera as suas bênçãos. Como tem gente forçando bênção. Como tem gente forçando a bênção. Como tem gente forçando bênção. Não precisa disso, não. Não adianta forçar a bênção. Agora, olha que tremendo. Outra coisa que me impressionou nesse texto, eu achei engraçado esse texto, Décio, é a rapidez com que tudo isso acontece. Isso também evidencia, digamos assim, as características particulares desse milagre, dessa cura. Essa cura foi diferente. Porque Jesus não pediu que o leproso fosse se lavar lá no tanque de Siloé. Pediu? Não. Ele não pediu que o leproso se apresentasse aos sacerdotes, como aqueles 10 leprosos, aquele que foi se apresentar. Jesus não falou para ele assim: vai lá, se apresenta lá, e foi curando. À medida que ele se aproximava da cidade do sacerdote, foi curando. Ele também não pediu que se banhasse 7 vezes, como o caso de Naamã. Ele não pediu. O texto de Marcos diz que, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Querido, presta atenção. O cuidado que o mestre manifestou para com esse leproso é surpreendente. Jesus olhou para ele e falou assim, pensou consigo, né? Estou supondo, é óbvio. Eu quero que ele seja feliz para o resto da vida. Jesus quis que ele fosse feliz. Jesus quis que ele voltasse ao seio da sua família, da sociedade. Jesus quis que ele obtesse a declaração de cura perante o sacerdote. E é isso que ele quer conosco, cara. Ele quer restaurar nossa vida em todos os sentidos. Não fica caçando cabelo em ovo. Permita a restauração, senão não dá, cara.
o que aconteceu ali foi maravilhoso. Foi tremendo. Mas pastor, como é que você sabe? Você estava lá? Eu não estava. Mas o que eu sei é que aquele cara não ficou calado. Se as coisas não tivessem sido boas, ele dava o violãozinho dele nas costas e saía de mansinho. Foi maravilhoso, por quê? Porque esse homem não conseguiu ficar quieto. Cara, quando você toca o coração de Deus, quando você toca o coração de Deus, Deus toca o seu coração. E a alegria do Senhor começa a resplandecer na sua vida. É algo incontrolável. Não adianta, você não controla. Quando Deus toca no seu coração, não tem como controlar. Jesus olha para ele e fala assim: meu, fica quieto, não abre a boca. Mas pastor, por que ele falou para não abrir a boca? Irmãos, naquele momento do seu ministério, Jesus ainda não queria divulgação. Ainda não era hora. Agora ele não consegue se segurar. Jesus manda ele se calar, mas ele falou. Jesus fala, fecha com a boca, mas ele foi lá e falou. E olha a diferença aí, presta atenção. Jesus manda ele ficar quieto e o que ele fez, Dona? Ele saiu falando. Saiu falando. Hoje em dia, Jesus manda a gente fazer o quê? Falar. Mas muitos de nós nos calamos, cara. É o contrário. Jesus fala, vai lá, abre tua boca. Fala o que Jesus fez na tua vida. Fala o que eu fiz na tua vida. Conte. Estou falando que contou aqui. O menino perguntou lá. Ô professor, é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Abriu a boca, cara. Aquele homem não conseguia se calar. E muitos não conseguem falar. Difícil. A transformação interior, ela é libertadora. Quando nós temos uma transformação que vem lá do dedinho do pé e vai até a ponta do cabelo, ela é libertadora. Eu me liberto de tudo aquilo que me atrapalha, faz soltar todos os sentidos de um homem. Abre a boca. Interessante, estou fechando. Com a sua fé, a humildade e atitudes, esse leproso, ele saiu da presença de Jesus. E você sabe por quê? Os verdadeiros adoradores, aquele que adora, nunca sai da presença de Jesus do jeito que chega. Nunca jamais deixa de testemunhar as maravilhas que Jesus faz. Eu quero dizer isso para você, é que Jesus tem um interesse de te curar, não só fisicamente. De novo eu falo, o grande problema é que nós cometemos um erro grande. Quando falamos das curas de Jesus, só lembramos do dedinho que saiu sangue, da doença, da enfermidade. Jesus quer curar o teu peito, o teu coração, a tua mente. Mas se você não perceber, se você não permitir que ele faça isso, não tem como. Se na hora que ele quer atuar você se fecha, como é que ele vai entrar? Vocês lembram o que diz em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Quem está na porta? Jesus. Se alguém ouvir e abrir, o que vai acontecer? Ele vai entrar e vai fazer o que, Tiago? Vai cear, cara! Olha que coisa tremenda, bicho!
peão, Tiago? Um bichinho assim. E quando ele, como é que ele, quando ele rodava forte, a gente tinha um termo que a gente falava, né? Chamava zuncar. Zuncar. Não era isso, mas é isso aí. Aí ele fica aqui assim, ó. Não sai do lugar! Sai, Pedro! Não sai não, vai ter um buraquinho assim no chão ali, né, galera? E assim que fica a nossa vida. Fica ali, ó. Fazendo buraquinho no chão, cara! E tapa esse buraco e deixa o peão rodar, meu! Deixa eu andar pra lá e pra cá! Abre essa porta do teu coração, meu querido! Jesus não vai arrombar! Se você não fizer isso, meu, a tua vida, eu lamento dizer, vai continuar a mesma coisa. Os choros serão os mesmos. Os lençóis para enxugar o choro serão os mesmos. Baixa a cabeça. Vamos orar. Só. Pai, nós te louvamos. Te damos graças, porque são tantas coisas que nós aprendemos com esse leproso, com esse texto. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque o Senhor verdadeiramente é bom, é maravilhoso, é tremendo, é grande, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos permitir que o Senhor abra a porta do coração para que o Senhor possa entrar. A chave está do nosso lado. É nós que temos que abrir essa porta. Aquele homem, aquele leproso, ele teve fé, mas foi uma fé diferente. Ele foi humilde, ele se prostra humildemente e com suas atitudes ele toca o coração de Deus. Obrigado, Jesus. Presta atenção na letra dessa música e deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo e tocar no teu coração. Foi obrigado pelo fora do arraial, infectado por uma lepra, um terrível mal. Foi rejeitado por causa da minha condição. Morar no vale era a única opção. Mas tem outro monte, não sei quem era o pregador, mas o vento está trazendo a sua voz no vale onde estou. Por causa da minha lepra, longe não posso subir, mas se ele é o que prega, ele vai descer aqui. E quando ele descer, eu vou lhe adorar. E se ele quiser, vai poder me curar. E ele desceu, corri aos teus pés e me prostrei. Era o Filho de Deus. Então eu perdi tempo e o adorei. E ele me olhou, e o protocolo ele quebrou. E as suas mãos em minha lepra ele colocou. O mal que estava em mim não teve forças para me contaminar, mas o que estava nele, através do seu toque, começou a me limpar. Ele é Deus amado, depois que ele me tocou.
as suas mãos sem mim não é pra ele. Oh, oh, mal que estava em mim, não teve força pra lhe contaminar. Mas o que estava nele, através do seu toque, começou a me limpar. Venha Deus salvar-me, depois que ele me tocou. Todo mal saiu, a lepra sumiu, limpo já estou. Sinta agora a mão de Jesus tocando em você. Receba milagre, receba poder. Mas Jesus desceu no vale pra fazer uma festa. E não adianta dizer que não pode, se é Ele quem quer te tirar do galho, amar a tua fé. Então não perca tempo, se prostre e adore. Adore, 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 adore. Deus está dançando baile somente pra você. Adore, 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 adore. Adore nesse vale de leprosos, você não vai morrer. Adore nesse vale de leprosos, você não vai morrer. Nesse vale de leproso, você não vai morrer, cara. Mas não se esqueça. Eis que estou à porta e bato. Se eu ouvir, abrir, eu vou entrar. E eu gosto muito desse pedacinho. E eu vou cear. Nesse vale de leproso, você não vai morrer. Permita que o Senhor toque na sua lepra. Permita que o Senhor toque na sua lepra. De novo, não falo só de curas físicas, falo de curas, coração, de alma, todos os sentidos. Querer, Ele quer. Porque Ele quer ver você de volta para a sua família, para a sociedade, para as pessoas que te amam. Amém? Queridos, vamos lá. Já estamos encerrando, deixa eu só dar uns avisos. Quarta-feira aqui não foi bom. Então não venha, porque não foi legal. Se você vier, você vai perder o seu tempo. Tá? O Doni não prega nada, Pedro não dirigiu nada, foi tudo horrível aqui, não foi, Doni? Foi tudo horrível aqui. Nossa, foi uma bênção aqui. Tá? Foi? Quem esteve aqui? Foi bênção. Tá? Foi um culto tremendo, gostoso. Então venha de quarta-feira, venha participar com a gente aqui, tá bom? É um grupinho reduzido, um grupo pequeno, mas fervoroso, que tem vontade que o Senhor toque na sua lepra, com certeza. Tá bom? Quarta-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui. Tá? Quarta-feira, 8 horas da noite, estamos aqui no grupo. Tá bom? O que mais? Sim, amados, é o último aviso só. Eu conversei com o pastor Edilson, teve ontem em casa, e ai Jesus, minha sogra é uma figurinha, né? Só Jesus, né? Ela disse que não foi ela que jogou os remédios dentro da água. E ela mandou uma mensagem dizendo que não foi ela, sei que foi. Calendário. Pastor, daqui 15 dias os jovens. Peraí, viu errado. Entendi. Daqui 15 dias os jovens. Agenda. Daqui 15 dias tem reunião de jovens. Você tem algum jovem aí? Essa que vem foi muito bom aqui. Não consegui abrir. Nós vamos, o último culto que nós vamos ter, se conseguiu? Aí. Nós vamos ter o último culto no dia 17 de dezembro, tá? Porque depois já vem o dia 24, vem o 31, né? E vamos voltar no dia 7 de janeiro. Então a igreja vai dar uma parada
E no dia 17, nós vamos aqui fazer um café da manhã para nós aqui. Não vamos fazer nada demais, não precisa se preocupar não. Vamos fazer uma coisinha bem simples, um cafezinho da manhã, gostoso, para a gente se confraternizar. Vai ser o último culto do ano, dia 17. Tá? E aí retornamos só dia 7 de janeiro. Tá bom? Vamos ficar de pé? A sexta. Sexta, irmãos, nós entregamos. Quantas cestas entregou, Anderson? 3, né? Nós entregamos 3 cestas, precisamos de mais 2 ainda. Tá? Irmãos trouxerem, por favor, tragam os mantimentos da cesta. Tá bom? Vamos orar, encerrando, agradecer a Deus por esse culto. Pai, nós te louvamos, te damos graça por culto tão gostoso, tão tremendo. Obrigado, Deus. A tua palavra foi pregada através de louvores, através da mensagem bíblica. Obrigado, Deus, por tudo, pelo louvor. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Deus, esses irmãos que não puderam, ó Deus, estar na tua casa, que possam assistir via vídeo e assim, ó Deus, colherem essa palavra do coração e mente. Obrigado, Deus, por tudo. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares. Leva, Pai, em segurança. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Salve o seu irmão na graça, na paz de Deus. Olha, irmão, eu vou falar para vocês, o café foi o Décio que fez. Está muito bom, tá lá o café? O meu não é o meu. Né? É o do Décio.